Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, em nome do Senhor Jesus, seja livre agora, nesse instante, de todas as amarrações, mazelas. Seja livre de todas as dúvidas, medos, preocupações. Seja livre de todas as enfermidades, moléstias, doenças. Seja curado agora pelo poder do nome e autoridade do nome do Senhor Jesus. Seja livre e quem crê diga amém. Graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, pela fé e somente pela fé, o ser humano pode ser redimido diante de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles geraram filhos e mais filhos com o DNA da corrupção, o DNA da rebeldia, o DNA do pecado. A criança, quando nasce inocente, mas o DNA que há nela é um DNA de pecador, é um DNA de rebeldia, de corrupção. Tanto que mais tarde, quando ela se fizer adulta, ela começa a agir de forma errada. Por quê? Nós, a humanidade toda, herdou de Adão e Eva o DNA corrupto, o DNA da corrupção. Então, por conta disso, nós fomos alijados da presença de Deus. Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus e nós também, porque nascemos de Adão e Eva, então a humanidade nasceu, cresceu, desenvolveu sob a corrupção. Ora, como é que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita compaixão, fez possível ou faz possível para que nós possamos retornar para Ele, para que nós possamos nos redimir, para que nós possamos ser lavados, purificados do nosso pecado, da nossa corrupção, através da fé no Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. Quando a pessoa coloca a fé no Senhor Jesus, mas não é a fé, aquela fé, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus, mas não assume essa fé. Essa fé não resolve, não. A fé que nós tratamos, que redime o pecador, por mais pecador que ele seja, é aquela fé assumida, quando a pessoa se entrega, quando a pessoa morre para o mundo e passa a viver para o Senhor Jesus. Ora, eu sei que nem todos fazem isso, que a maioria não faz isso. A maioria não faz isso. Por quê? Porque a maioria não tem interesse em se voltar para o Senhor. Não tem interesse. Ela só se interessa em voltar para o Espírito de Deus quando ela está passando por provações, quando ela está no fundo do poço. Quando ela chega lá no fundo do poço, que ela não tem a quem recorrer, então ela olha para o alto e grita, pedindo socorro. Mesmo assim, Deus, na sua compaixão, estende a mão para livrá-la. Mesmo naquele momento de angústia, mesmo naqueles últimos momentos da sua vida, Deus tem compaixão e salva. Ora, esse é o poder da fé. A fé tem a autoridade para libertar o homem, o ser humano, dos seus pecados, por maiores que sejam esses pecados. A pessoa pode ser uma perdida na vida, totalmente perdida, mas quando ela olha, quando ela dá uma
uma atenção para a palavra de Deus, quando ela se apega à palavra de Deus, então Deus estende a sua mão para perdoá-la por conta da sua fé. Você sabe que nenhuma religião tem autoridade para libertar a criatura do seu pecado. Nenhuma religião, nenhuma religião, nenhuma religião. Somente o Senhor Jesus tem o poder, a autoridade, por meio do seu Espírito, de purificar a pessoa através do seu sangue. O Espírito Santo usa o sangue de Jesus para lavar os nossos pecados. Mas lava os pecados dos pecadores que se voltam para ele, dos pecadores que assumem a fé, que se entregam para ele. Essa é a palavra de Deus. Então a religião, por melhor que seja, ou a igreja, por melhor que seja, não tem poder nem autoridade para curar a alma da pessoa, senão a fé. Somente por meio da fé. A fé viva no Senhor Jesus. Quando eu falo fé viva, eu estou me referindo à fé praticada, à fé usada, à fé assumida, à fé de Abraão. Abraão assumiu a sua fé. Ele assumiu a sua fé. E essa fé assumida é a obediência à palavra de Deus. Quando ele, Abraão, ouviu a voz de Deus dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão obedeceu, ele não titubeou. Ele não foi perguntar aos seus pais, aos seus entes queridos, seus amigos, se era uma boa ideia deixar tudo e ir para uma terra que ele seria abençoado. Não, ele creu na palavra de Deus, ele creu. E ele creu porque obedeceu porque ele creu. Essa é a fé que faz a diferença na vida das pessoas. Essa é a fé que traz o milagre até nós. Não importa quem você é, o que fez, deixou de fazer. O que importa é que quando você manifesta a sua fé, manifesta sua obediência na palavra de Deus, não na religião. Não na religião, porque se a religião fosse boa, ou se as religiões fossem boas, ninguém estaria brigando, se degladiando. Não, né? A religião só sabe dividir as pessoas, porque quando uma fala eu sou católica, a outra que é evangélica se sente então separada. Não, então se você é católico, eu sou evangélico. Quer dizer, aí já se constrói um muro entre aquelas pessoas. E isso não é justo. Deus não veio, o Senhor Jesus não veio para dividir as pessoas, para separá-las. Ele veio para uni-las. Ele veio para uni-las através de uma só fé, num só espírito, num só coração, um só corpo, uma só fé, um só espírito. Então as pessoas, quando usam a fé no Senhor Jesus, quer dizer que obedecem a sua palavra, ouvem, obedecem, praticam a sua palavra, essas pessoas passam a viver pela fé. Quer dizer, pela obediência à palavra de Deus e, consequentemente, elas são redimidas. Elas têm acesso de volta à presença de Deus. E aí, elas se tornam uma pessoa pura, santa, merecedora de todas as suas bênçãos. Você que me ouve nesse momento, cuja vida está uma bagunça, sua vida tem sido uma bagunça, uma desordem completa. Nem você mais se reconhece. Tanta desordem na sua vida. É familiar, sentimental, econômica, de saúde. Em todos os aspectos, a sua vida está uma desordem. Então, se você está uma desordem, então, veja bem, através da fé no Senhor Jesus você restaura. Assim como se restaura a comunhão com Deus, se restaura toda a vida. Se restaura toda a vida. Se você
conserta a sua vida por dentro, a sua cabeça, a sua mente, seu coração, então do lado de fora vai ficar tudo perfeito, tudo consertado. Por quê? Porque a fé na palavra de Deus faz com que a velha natureza se torne uma nova criatura. A pessoa, por mais velha que seja, ela se torna uma nova criatura através da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus.